390 dias, Ezequiel, você vai deitar-se sobre seu lado esquerdo. Isso está aqui no verso 4 do capítulo 4 de Ezequiel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Verso 5 agora. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Vocês imaginam uma coisa? Deus, Ele desejava que o povo de Israel prestasse atenção. É verdade. Isso aqui é para chamar a atenção do povo que estava no cativeiro. Eles estavam cativos, eles estavam no exílio. Deus precisava fazer tudo isso usando Ezequiel. Ezequiel necessitava estar à disposição de Deus para isso. Senhor Deus, isso é loucura. Arrume outro. Eu vou trabalhar. Eu vou ganhar a minha vida, Deus. Eu não vou ficar deitado aqui 390 dias sobre o meu lado esquerdo. Não, Ezequiel não disse isso. Ele estava pronto. Mas Deus estava falando ainda. Deus não tinha terminado. Observe o que Deus vai dizendo. Ezequiel, verso 6 agora, do capítulo 4 de Ezequiel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Agora, representando estes 40 dias, 40 anos. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Que coisa, hein? Ezequiel estava com uma responsabilidade. Lembram? 390 dias deitado sob seu lado esquerdo. Agora, 40 dias deitado sob seu lado direito. Imaginem aquele povo passando por ali. O que este homem está fazendo deitado ali, primeiro sob seu lado esquerdo, 390 dias? 390 dias. O que Ezequiel está fazendo ali? Imaginem, quantos paravam por ali? E é interessante porque, enquanto Ezequiel estava deitado sob seu lado esquerdo, e depois sob seu lado direito, representando no total os 390 anos, porém 40 anos de rebelião de Judá. Entenderam? 390 anos no total, mas 40 anos de rebelião deste reino do sul, de Judá. Enquanto Ezequiel estava ali, veja o que Deus está dizendo, você vai profetizar. Profetizar contra ela, contra Jerusalém. Você vai levar o povo parar para entender alguma coisa com este feito seu. Nesses 390 dias deitados sob seu lado esquerdo e depois 40 dias sob seu lado direito. Eu estou quase certo que tem muita gente me acompanhando agora e que pode até dizer, que maluquice. Mas que maluquice. É verdade. Muitas vezes parece mesmo maluquice, né? Mas Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele quer chamar a atenção, Ele quer fazer com que a gente possa dar ouvidos à sua voz. E o que vem agora? Verso 9. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você.
Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sob seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações, para onde eu os expulsar. Mas aqui Ezequiel, pela primeira vez, reclama. Veja como Deus amava Ezequiel. Observe como Deus queria Ezequiel. Tanto que vai acontecer algo agora. Ezequiel reclama. Então eu disse, verso 14 do capítulo 4, Ezequiel falando, então eu disse, Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou na minha boca qualquer carne impura. Então Deus diz, está bem, Ezequiel, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. Deus mudou a sua intenção. Deus queria que Ezequiel fizesse a comida utilizando o esterco humano. Mas Ezequiel reclama. Ezequiel fala com Deus. Coloca diante de Deus com clareza o seu pensamento. Será que isso aqui nos ensina algo? Será que somos também amados o bastante para falarmos com Deus e Ele mudar situações? Porque falamos com Ele, reclamamos com Ele. Veja, que interessante isto, né? Está bem então, Ezequiel, está bem. Você pode usar esterco de vaca no lugar do esterco humano. Que coisa. Verso 16 do capítulo 4. Então o Senhor acrescentou, filho do homem, mais uma vez, filho do homem, cortarei o suprimento de comida de Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Tudo isso Ezequiel estava fazendo à vista do povo. Tudo isso ali, próximo daquele tijolo enorme que ele tinha desenhado Jerusalém. Aquela panela de ferro enorme que estava ali diante dele, deitado sob seu lado esquerdo tanto tempo. Que coisa! Depois sob seu lado direito. E agora, fazendo uma comida determinada por Deus, uma receita enviada por Deus, para que ele emagrecesse. Imaginem aqui, Ezequiel estava emagrecendo, Ezequiel estava comendo uma alimentação que o faria emagrecer, para que o povo visse ele definhando e assim retratasse Jerusalém. Enquanto Ezequiel estava definhando, emagrecendo, ele ia dizendo, assim acontecerá com Jerusalém. Deus está falando com vocês. Assim acontecerá com Jerusalém. E Ezequiel, emagrecendo com esta receita, definhando,
um sofrimento intenso enquanto Ezequiel cumpria o seu chamado. Você está entendendo agora porque o chamado de Ezequiel foi tão forte, tão decisivo? Porque seria exigido muito dele. Ah, meu Deus, ajude-nos, Senhor. Nós queremos te amar em profundidade. Nós queremos, Senhor, mais da tua presença, Senhor. Meu Deus, ajude-nos. Dá-nos, Senhor, graça para cumprir nossas tarefas, nossos ministérios. Ezequiel, Senhor, sofreu para apresentar a mensagem ao povo, para retratar teu amor, tua justiça também. E nós, muitas vezes, Senhor, queremos tudo tão fácil. Perdoa-nos, ajude-nos, Senhor, a cumprirmos nossa tarefa. Muito bem. Pai amado, obrigado por aqueles que estão comigo. Obrigado por aqueles que oram junto comigo, em nome de Jesus. Amém. Para Ezequiel, os desafios estavam vindo um após outro. O capítulo 5 diz: Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a sua cabeça e a sua barba. Isso aqui era algo muito sério. Vocês sabem, jamais um homem de Israel usaria a sua cabeça raspada ou a barba raspada, jamais. Isso era símbolo de doença. Os leprosos tinham sua cabeça raspada e a sua barba raspada. Isso era algo impensável para um homem de Israel. Jamais ele faria isso. Deus sabia que isso era algo muito sério, porque era mesmo vindo algo de Deus, esse sentimento do povo de Israel. Em outros cantos do planeta, eles raspavam a barba, raspavam a cabeça, mas o povo de Israel não. Vocês lembram José lá na prisão? Ele estava no Egito, lá, e os homens tiravam a barba, cortavam os cabelos. E o que José fez quando o rei, o faraó, o chamou? Lembram? A primeira coisa que ele fez? Ele tinha lá alguma coisinha para fazer a sua barba. José fez a sua barba antes de se encontrar com Faraó. Interessante, né? Mas o povo de Israel jamais. Isso seria uma humilhação tremenda. E Ezequiel é desafiado. Agora você vai, filho do homem, outra vez o lembrete, apanhe uma espada afiada, use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Que coisa, hein? Isso aqui Ezequiel estava fazendo ali, exatamente na praça pública, na rua, onde todos pudessem ver. Ezequiel preparou uma espada afiada, afiadíssima, aliás, hein? Para raspar a sua cabeça, tirar a sua barba. E agora todos se espantavam em ver aquele homem daquela forma. Seria um leproso? Será que Ezequiel está leproso? Por que será que Deus estava pedindo isso? Porque Deus queria mesmo mostrar para o povo de Israel que eles tinham se tornado leprosos, imundos, impuros, e que a espada chegaria. A espada chegaria. Os simbolismos são incríveis aqui, ó. Ezequiel capítulo 5. Você vai pegar uma balança de pesos e repartir o cabelo. Quando
os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com uma espada ao redor de toda a cidade. Espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada, está dizendo o Senhor. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. E agora chega o momento de Ezequiel falar. Ele diz: assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, e se revoltou mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Tudo isso agora Ezequiel estava fazendo para mostrar ao povo que havia necessidade de mudança. As coisas não poderiam continuar desta forma. E veja só, mais uma vez, o Senhor está falando sobre a rebeldia. A rebelião é uma coisa muito triste. Eu já andei falando por aqui. A rebelião, ela causa tristeza. A rebelião vai trazer o seu fruto. É verdade. Não vamos ser rebeldes contra Deus. Não vamos ser rebeldes. Você sabe o que a gente pode fazer? Ao invés de nos rebelarmos? Falar com Deus. Reclamar com Deus. Ele poderá mudar alguma coisa. E Ele sempre muda. Obrigado, meu Deus, pelo coração de Ezequiel. Pela força de Ezequiel, que é um símbolo para nós. Que possamos também ter força, que possamos também ter disposição para te obedecer, disposição para ultrapassar desafios, disposição, Senhor, para sermos uma bênção extraordinária por onde passarmos. Mas isso tudo começa com verdadeiramente um desejo de te amar. E nós queremos ter esta vontade, este desejo de te amar, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Terminando mais o H11, Deus lhe abençoe muito nesse dia. Deus lhe abençoe nessa noite, se você estiver assistindo à noite. Um forte abraço aqui do Edson Bruno e até amanhã.